descent charger blue 050 blue. Flaps 3. Also menu, receive messages, call, weather, Echo Golf, request, also Sierra Bravo, let's make the H's 12765 12765. Eduardo Gomez International Information Uniform 15-0 Zulu winds are 060 at 3 knots. Visibility 6 miles. 2000 scattered. Temperature 32. Dew point 25. Turn QNH is 1010. Arriving and departing runway 11. 010. ASU 4066 Roger. Minimums. We're going to continue by ILS Whiskey, runway 1. On ILS Whiskey, runway 1, we have the minimums of 535. 535. The elevation is 1164. Fuel that we are arriving 56.4 plus 9.9 66.4. Auto brake low, flapping 3, idle reverse, we're gonna use 64, refresh the weather and apply. Margin, I'm gonna use 1 to 100, 066.3. We are under the target. De volta. E ele vizinho. Então vamos lá, mais um. 164. Arrival 01 Alpha. Threats here in Manaus. We have obstacles, general aviation, and birds. We're gonna maintain visual separation from all of them. We have the TKS blue, and also we're gonna maintain alpha paragraph below 1000 feet to make easy the deviation from birds. Irumu with ARZOPA MSA is 2000, Mora in the sector is 1200, and the extra fuel and time to alternate Boa Vista 6.7, 3 hours and 20 minutes. We have tapering to return. Guidance for approach will be LS, autopilot go +2, landing flaps will be 3, stop margin will be 100 meters, use of max reverse, idle reverse, auto brake low, landing leave runway on Bravo on our left, no hotspots during taxi, special operation nothing to consider, and let's select flap 3 here and also the auto brake low. Microsoft Flight Simulator 2024 exactly. I'm flying here in Brazil now. It's a north destination here in Brazil. Constraints, let's check if we have any constraint to be concerned on the arrival path. Level 1070 below, ARZOPA 4000. Everything already set, we already made it the correction
on the descent path of Phoenix, the limit here is 10 miles before the position that we were originally stated, and the nav path is corrected. Reprojection off. Space warp in half refresh. Whiskey, after landing the taxi will be via Bravo, and we're gonna use the remote position to the gate 25 for after landing. Coordenação em Manaus, chegando pelo setor sul, afastado aproximadamente 185 milhas, descendo 22 pps para o pouso na pista no em Manaus. Azul 40 BM. On flight plan, performance page on site. Essas nuvens do 24, meu Deus. Desgosta. I hate these clouds. Projection 30. Space warp in 1/3 of refresh rate. Let's send, we got an error. Red, closed. Position Salto, minus 35. Below here. Procedure if needed. If we need to go around, the procedure will be continued via Palermo now, close up. ASU 4066, contact Manhouse Control on 119.25, 3-day in. 195. What else? 4066, good morning. Thanks. Continue descent via the Uram 1 now for arrival, for the ILS Whiskey approach to runway 11 with the ARZOPA transition at Eduardo Gomez International.
2022. Still 22. Turn. Search. Airport, clear the discontinuities. Row fix. And we have the alternative of the active. If we need to use runway 29 for any reason, let's make the RNAV 29 active on a second flight plan using negative on Southeast Echo Golf. 12 return. Flaps 3. What the hell? E aí, Fly High, tá subindo, cara? Fuel consumption 75. We are with 79. 300 kilograms more. Feet above the threshold, we are descending on idle. Hoje eu estou testando, na verdade, as pistas que eu fiz as alterações nos meus cenários. Eu estou fazendo, cara, puta, corrigindo o relevo, tirando árvore, colocando as marcações de pista na posição certa. Tá um caos. Mas é aquela coisa, tudo que me dá desgosto no Flight Simulator eu tenho alterada para ficar um pouco melhor, porque já que a gente tem um Fênix aqui e não tem um Fênix no X-Plane, a gente tem que apelar. Federação Manaus passando 10 mil pés, 4066. Afastada do setor sul aqui de Manaus, 44 milhas para a execução do ILS, se inscrição ou não. Passing 100. Tripulação, 10 mil pés. Landing system assigned, array, arc 10, progress, primary height. You're good to go. Cabin crew is already all devices, back there. Você fala esse efeito aqui em cima da imagem? Isso aqui aparece, mas infelizmente é uma compatibilidade de driver, cara. Driver da 40 e da 50, todas elas têm esse problema com o Quest, que até hoje não conseguiram corrigir. Então atrapalha pra caralho, mas se acostuma. Não é serrilhado o problema lá, o Enzo. O problema lá é performance, cara. A gente recebe metade da qualidade gráfica que a gente tem aqui, metade da distância visual que você tem dentro do VR, para usar o dobro de placa de vídeo. Com essa qualidade gráfica que a gente está operando aqui agora, com essa visibilidade de monitores, toda essa clara nitidez que a gente tem, eu estou usando menos de 75% da placa de vídeo. Lá eu estaria recebendo um bicho de imagem com essa performance aqui. A engine do simulador é muito antiga, isso que não ajuda a gente.
isso daqui aparece, mas é assim, né? Se eu, dependendo do modo do headset que eu estou usando. Reprojection off. Space swap in half refresh. Você vê que sumiu. Reprojection on. Space swap in half refresh plus reprojection. Apareceu de novo, tá vendo? Reprojection 30. Space swap in 1/3 of refresh rate. Esse daqui é o efeito do Space Warp, que é quando o óculos está criando um frame a mais entre os frames para que ele me dê sensação de visibilidade aqui dentro. Meu simulador está rodando agora a 30 quadros por segundo, mas aqui dentro do headset eu enxergo 90, porque ele está triplicando os frames para mim usando IA. Só que a IA ela não consegue às vezes definir o que é algumas coisas na posição aqui em cima em áreas que tem pouco contraste. Então em áreas que tem pouco contraste, você percebe que ele se mata, tá vendo? Ele começa a meio que comer uns pedaços da imagem. É só a área que não tem contraste. Em cima do mar ou no céu acontece isso. Bro, dura butter, Lemmy. We're gonna try. Você vê que, por exemplo, se você está em áreas que não tem nada de contraste, ele não dá esse efeito aqui em cima, né? Mas áreas que tem pouco contraste, tá vendo? Ele acaba se perdendo um pouco na questão da geração dos pixels, por isso que ele acaba dando esse efeito. Tanto é que, por exemplo, aqui, né? Se você vê aqui, quando tem pouco contraste, acaba não tendo esse efeito tão crítico. Checked. Set QNH. Set QNH. QNH cross-checked, passing 9,200. Now. Check it. Approach checklist. Burrow reference. QNH 1010. QNH 1019. Seat belt. 1. Minimum. Barrel. 535. Auto brake. Medium. Approach checklist complete. 2000 next altitude. And Eduardo Gomez International with the ARZOPA transition. Por motivos de segurança, as tomadas serão desligadas para o pouso. Por favor, pedimos que desconectem os carregadores e equipamentos eletrônicos. Iniciando ILS Whisky da pista no Manaus Azul 4460 no setor de sul do aeródromo. Traga sua mesa e grandes equipamentos Flaps eletrônicos 1. devem ser guardados. Speed checked. Flaps 1. Tripulação, preparar para o pouso. Azul 4066 QNH is 1010 at Eduardo Gomez International Contact Tower on 118.3. Have a good morning. 118.3. E aí, Fênix? Como é que é essa vida de não precisar usar speed brake nunca Azul quando você sabe gerenciar o avião? 4066 continue ILS to runway 11 call when established on final. Call it establishment final. Glide lock blue, cat blue, autopilot com plus 2. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Vertical speed minus 300. Glide star, lock star. Checked. Double star.
Você vê, você tem que acelerar o avião ao invés de reduzir. E o pessoal reclamando que o problema é o speed brake. Acho que falta gerenciamento, né? Ok, final approach. Estabilizado na final. Estou em Manaus, azul 446. Lock. Speed selected. 160. Go around altitude. 2,500. Checked. Não é gambiarra, né? Você trabalha o BNEF dele. Gear down. 2,000. Gear down. Manage the speed. Checked. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Landing checklist. Cabin crew. Advised. ECAR memo. Landing noble. Landing checklist complete. We'll just add 2 knots on RVIPV. From 147 to 149. Now we're gonna check if the runway marker is on in the correct position, because it was so frustrating to land here in Manaus, because every time that we land here we need to make a tuck down maneuver to reach the touchdown point zone, and nowadays everything is pretty much corrected. The trees are not anymore here on the threshold, the runway markings are correct, the runway elevation is now corrected. 1000 stable. Azul 4066, winds are 0773 knots, clear to land runway 11. Clear to land, runway 11. Cat 1. Checked. Oh, it's so nice to see the runway markings on the correct position. Land. Checked. This is exactly like we saw in real life. Minimum Continue. 200. There's no struggle to land on their marks anymore. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Spoilers. That's it, guys. Reverse green. Decel. Azul 4066, exit runway when able. That's a butter. 70 knots. Checked. So good to feel exactly like we do in real life. No deviation from trees, no deviation from runway markers that are not in correct position. ILS working exactly like it should. Manual braking. Auto brake off. And chrono start. Pessoal de Manaus, à esquerda, está na Bravo, azul 406. Recover the reverses. Clear right side.
Clear left side. And we are really heavy. We have 9,000 of fuel on board because we are carrying a lot of fuel to return to Confins airport. Lights on off. And after landing checklist, Radar and predictive wind shear system. off. After landing checklist completed. I'm gonna leave the flaps on flap 1 because we have 33 degrees outside. Até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar Sinteus se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os 4066 request taxi. Azul 4066 contact Eduardo Gomez ground on 121.9 for taxi clearance. Só fumê nas áreas permitidas. Prepare para taxi. Desejamos que você tenha um dia azul. Até breve. 4066 request taxi. Request taxi. 4066 taxi to gate 14 by taxiways Bravo, runway 28 Alpha, hold short runway 29, and runway 11. Alright, Bravo to gate 12 is going on, there's nose down. Phoenix launched a recent update Phoenix, but you feel different from the aircraft. The promises are correct, catch you warning on the ground was correct. I don't know, Rafa. Did you read the changes? Did you test the airplane using those changes? I know that a lot of people come here in my live stream to ask about updates. Bro, it's just install update. Read the description of what was changed and look if the change was made or not. It's not that hard. Sometimes a lot of changes that are made are not affecting what you are using on a daily basis on your operational operation. So, for example, they changed this knob here, the knob that changes the brightness of the charts. I use an iPad. I don't use charts in my operation, so why I will bother about that? All the textures on the apron are now changed anew. The concrete and also the asphalt is completely different. We have a new PBR, new runway markings, and also the taxiway lines are completely different too in the scenery. Everything was changed by me doing some SDK changes, and it's working really good. It's a completely new system for me for the operation as I will do in real airplane. Clear right side. Clear left side. We are using remote positions today because after this landing I will do a cargo operation to return to Confins. And break down. Okay, parking brake, stand by, 2000. Now wait for the external connection with the external power, main ground, and we have electrical power there. Electrical page on bus, and shut down engine 1. Shut down beacon, seat belts, bumps. Cabin crew, prepare doors for arrival. Parking checklist. Parking checklist. Parking brake or chocks. Tripulação cheque de portas. Engines. Off. Fuel pumps. Off. Yellow electrical pump. Off. ADC. Stand by. Parking checklist completed. Well, fuel. Let's watch the replay now. We have the fuel usage 7.5. Cabine, azul, 8.1. Oi, Tech, tudo bem?
Tô ótimo. E vocês? Bem também. Sejam 8.0. bem-vindos. 8.0. Como tá a máquina? No reports, airplane is okay. Me passa o remanescente e o óleo. We have 18.0 on the engine 1, 18.5 in engine 2. We have fuel on board, 9,000. Beleza, anotado. Vou iniciando o abastecimento com o recomendado, ok? Thank you so much. Qualquer coisa me chama. Let's go outside and let's watch the replay of the landing. Enable. Let's just start the engines first. Settings already. Azul 4066 cross runway 29. Go. That was a butter. Minus 64, the landing. That's a good performance. Please submit. Let's see for our angle. To save money on airplanes regarding to overfueling, it's called tankering. It's not overfueling. It's a common thing that we do here in Brazil, and especially in other parts of the world. We are still doing this procedure. We carrying a lot of fuel sometimes to save money on the destination airport that have most costly fuel to fuel the airplane. Esse foi bom, hein, Rodrigão?
Valeu, Enzo. A gente se vê numa próxima. Eu vou daqui a pouco sair aqui também pra almoçar e depois eu vejo se eu já vou direto lá pro evento lá. What airport is this? This is Manaus, in north of Brazil. Não, Rodrigo, porque isso daqui é cagada da BLG, cara. Quem tem que resolver isso é a BLG, entendeu? Eu não posso divulgar, distribuir coisas em cima do sistema da BLG. Tem que cobrar eles. Se você tem um cenário da BLG, você tem que cobrar eles de fazer as coisas direito. Que eles não estão fazendo direito, entendeu? Todos os aeroportos deles estão precisando de correção. Então, assim, cobra do desenvolvedor, não de mim. Como o desenvolvedor não toma atitude, eu vou lá e faço a correção pra mim, né? Mas você tem que corrigir com o desenvolvedor, tem que cobrar do cara que faz o cenário. Se vocês não cobrarem do cenarista, que é o caso, por exemplo, a BLG que faz os cenários aqui do Brasil, pelo amor de Deus, cara, os cenários deles são muito assim, ridículos, algumas coisas aeronáuticas, né, muito mal feitas. Beleza, pessoal, desconectando aqui, a gente se vê numa próxima. Abraço, até mais.